Bora pro primeiro book haul e unboxing de 2026. Chega mais que nós temos obras para falar acumuladas do Natal e tudo que chegou por aqui também no mês de janeiro. Fala pessoal, eu sou o Andrew do Arsenal Books e hoje eu estou aqui para o primeiro vídeo de book haul e unboxing de 2026 no canal. Eu vou tentar manter uma constância de deixar os vídeos de book haul e unboxing para encerrar os meses. Aí eu mostro tudo aquilo que eu comprei, ganhei, enfim, recebi aqui ao longo do mês e tento encerrar os meses com estes vídeos, beleza? Então fiquem atentos. Vamos tentar manter uma constância mensal dos vídeos de book haul para estar sempre atualizando a coleção aqui junto de vocês, beleza? Então já peço, antes de a gente começar, deixa o like, compartilha esse vídeo quem possa interessar e principalmente inscreva-se no canal, ative o sininho para notificação. Hoje é dia de eu indicar diversas obras fora da curva para vocês, beleza? Projeto de lives quinzenais rodando em parceria comigo e com o Rodrigão 1002. Agora, no dia 29, nós teremos uma live com um convidado especial aqui no Arsenal Books, uma live gaudéria com o autor gaúcho Rodrigo Tavares. Então fiquem atentos, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026, a partir das 20 horas nós estaremos ao vivo aqui no canal do Arsenal Books. Não perca! Deixo na descrição o link para acesso a canais parceiros como o Diego do Biblioteca Bruta, o Reives Lorenzoni e o próprio Rodrigão. Confira os materiais deles porque eu atesto a qualidade e deixo esse espaço para agradecimento aos membros do canal. Vocês são fundamentais e fomentam as bases do projeto Arsenal Books. Considere você também se tornar um membro no botão Seja Membro aqui abaixo. Vocês veem os benefícios como entrar no clube de leitura coletiva e também concorrer a sorteios de livros mensais que acontecem lá no Instagram, beleza? Agora, sem mais delongas, bora falar sobre esses livros porque tem uma penca de coisa foda aqui para mostrar para vocês. Pessoal, começo falando sobre os presentes que chegaram ali na época de Natal, um pouco antes do Natal, Natal e depois eu entro nos livros de janeiro. Fechou? Então eu começo abrindo essa lista com um presente da minha querida amiga Júlia, que sempre manda presente aqui pro canal, em datas comemorativas principalmente, então Ju, brigadão. E eu começo por ele porque ele também vai ser, eu acho que o único livro de não ficção aqui da lista. E talvez o livro com o título mais polêmico que eu vou ter na coleção. Estamos falando de Espiãs Sexuais Nazistas, do escritor Altimino, nessa edição do Pé da Letra. Dê uma olhada na capa, lombada e quarta capa. Aqui nós temos um livro de não ficção que é o seguinte, ó. Este livro contém histórias inesquecíveis da Segunda Guerra Mundial, porém pouco conhecidas, com personagens como a princesa Stephanie Juliane von Hohenlohe, uma amiga íntima de Hitler que usou seu relacionamento com Lord Rothermere para tentar incentivar o Daily Mail a apoiar os nazistas. Os segredos obscuros do Russian Tea Room, no sul de Kensington, em Londres, e os planos da estilista Coco Chanel de convencer Winston Churchill a terminar a guerra. Então nós vamos ter várias histórias, assim, isso é bacana da Segunda Guerra Mundial, né? Porque acabou que muitas pessoas ordinárias, vamos colocar dessa forma, acabaram tendo papéis importantes e pessoas completamente fora do eixo, do núcleo central de todo esse conflito ganharam destaque por feitos, sejam eles bons, sejam eles ruins. Então aqui nós temos um livro de não ficção. Dê uma olhada na diagramação, tá? Ele vai contar com ilustrações e fotos aqui para nos situar dentro do que está sendo narrado. Tá? Então tá aí um livro de estudo para o período da Segunda Guerra, que é, com toda certeza, um dos períodos mais ricos da nossa história. Seja você olhando pelo lado negativo, que são as atrocidades, seja você olhando pelos lados positivos, porque infelizmente ou felizmente também é através do conflito que muitos ativos tecnológicos surgem para a nossa sociedade. Então tá aí o livro de título mais polêmico da minha coleção, sem sombra de dúvida. Se você se interessar por qualquer um dos livros que eu citar aqui, dê uma olhada nos links abaixo, tanto da Amazon quanto da Shopee, que vocês comprando através dele, vocês não pagam nada mais por isso e gera uma comissão para este que indica, beleza? Ju, brigadão por este presente. Avançando, nós temos um outro presente também de uma figurinha carimbada aqui no Arsenal Books, a minha querida amiga Marta, sempre me provocando a conhecer escritores novos. Recentemente, faz um tempinho já, eu soltei um shorts aqui no YouTube falando sobre Sidney Sheldon, que
que eu nunca tinha lido o autor e por onde começar. Cara, veio uma enxurrada de indicações de livros. Então a Marta resolveu dizer assim, ó, vou te dar um de presente e eu acho que é uma boa porta de entrada para te começar a literatura de Sidney Sheldon. E vai ser por aqui que eu vou começar. E eu estou falando de Juízo Final. Deem uma olhada na capa, lombada, quarta capa. Edições essas baixotinhas da Record, ó, dê uma olhada aqui a diferença de tamanho, que eu acho muito confortável de ler nesse estilo de livro aqui, cara. Queria que a Record investisse mais nesse estilo, como no estilo da coleção negra, que vai aparecer mais pra frente aqui. Trazer livros numa roupagem mais simples, mas que fossem mais abrangentes, que tu não deixasse um público relegado ao esquecimento, beleza? Vamos a uma rápida sinopse do que conta aqui em Juízo Final. O oficial da Marinha Americana Robert Bellamy tem mais uma missão secreta. Ele foi contratado pela Agência de Segurança Nacional para localizar as testemunhas da queda de um balão meteorológico com informações militares sigilosas. Mas, enquanto tenta encontrar essas pessoas, o caso toma um rumo inesperado e Bellamy se vê diante de um inimigo inimaginável. Sidney Sheldon é um desses gigantes da literatura com inúmeras, trocentos mil livros publicados, que tem aquele tipo de literatura dinâmica, fluida, que não para, que uma página puxa a outra. Parece que cada capítulo termina com um cliffhanger. É claro que eu estou falando isso através de percepções de outras pessoas. Tirarei a prova através dessa leitura aqui. Deem uma olhada na diagramação, muito confortável. Marta, brigadão por mais este presente. Pessoal, agora eu entro nos presentes de Natal que eu ganhei da minha família, tá? Na noite de Natal propriamente dito. Então eu venho com um autor clássico, vamos falar de autor clássico pelo menos, que eu pretendo completar a coleção inteira dele, tá? E ele tem tido um trabalho muito bem feito pelas editoras que pegam direitos desse autor, que tem saído uma edição mais bonita do que a outra, tá? Estou falando de Alexandre Dumas e eu ganhei de presente a Rainha Margot nessa edição da Amaryllis, capa dura, lindíssima capa, lombada, quarta capa. Aqui não vai ser um dos próximos livros do escritor que eu vou ler, tá? Eu vou começar a saga de Dumas, na verdade, este ano com, ó, Os Três Mosqueteiros, tá? Falei isso no meu vídeo de 12 livros para 2026. Mas já estou de posse da Rainha Margot porque, como eu disse, quero completar a coleção de Dumas. E rapidamente contextualizando isso que pode se trabalhar talvez até como um quê de ficção histórica, enfim. Margot é a ponta de 3 triângulos amorosos de características e dinâmicas próprias, e outras pontas ocupadas por Henrique de Navarra, Henrique de Guisa e Lerrac de la Mole. Por meio dessas experiências amorosas, então, da Margot, ela passa por um processo de amadurecimento. No início era a jovem princesa Margot, preocupada apenas com seus prazeres. Depois do casamento, torna-se a rainha Margarida de Navarra, envolvida diretamente nas intrigas do trono, uma mulher que conhece o amor e a dor. A obra que tem em mãos é uma das mais consagradas de Alexandre Dumas e um dos melhores exemplos do que foi a revolução romântica na literatura. Mas não espere uma narrativa açucarada, pois, para românticos como Dumas, tanto na literatura como na vida, não existem soluções fáceis. Então nós vamos ver a jornada da nossa protagonista, a Rainha Margot. Bem empolgado por isso aqui, belíssima edição, belíssimo trabalho da Amaryllis. Vamos adentrar ainda mais a literatura de Dumas. Vou tentar empilhar os livros aqui, vamos ver como é que fica isso aqui, tá? E os unboxings, propriamente ditos, que eu já nem lembro mais o que tem, são 3 pacotes, eu deixo pro final do vídeo. Bora lá. Pessoal, agora a gente entra no um dos meus escritores favoritos, tá? E é um escritor que ele tem relativamente poucas obras lançadas, infelizmente ele já faleceu. São 12 livros no total. Então eu tô tentando me programar para ler um livro dele por ano e assim estender nessa literatura e não acabar logo com os livros, tá? E eu estou falando de Cormac McCarthy e eu ganhei de presente a última publicação dele que chegou no Brasil, Sut-Tree, mas que é um dos primeiros livros publicados pelo autor em 1979. Antes, dei uma olhada nessa capa da Alfaguara, lombada, quarta capa. Alfaguara tem um estilo, né, de fazer as capas, mas essa aqui tá boa. Das capas do Cormac McCarthy, essa aqui até
É a minha favorita, eu acho, tá? Achei que ficou bacana. Mas vejam o seguinte, porque aqui a gente vai trazer uma outra faceta, eu acredito, do autor, e uma faceta que não deve ser simples de ser acompanhada, mas vai ser um desafio que eu vou adentrar em 2027, essa aqui, tá? São 560 páginas. Dê uma olhada na diagramação antes de eu ler a sinopse para vocês. Aqui nós estamos falando do romance originalmente publicado em 1979 e escrito ao longo de 2 décadas. Suttree narra 4 anos da história de um homem que decidiu abandonar os privilégios de uma vida regrada para existir às margens da sociedade. Valendo-se de uma estrutura narrativa fluida e um minucioso trabalho de linguagem, McCarthy parte de mestres da literatura de língua inglesa, como Faulkner, Steinbeck e Herman Melville, para compor algo novo, com estilo inconfundível que marcaria sua prosa nos trabalhos seguintes. Ao narrar a jornada de Cornelius Suttree e de seus amigos beberrões, párias, desvalidos e renegados, McCarthy compõe um panorama lancinante e dramático, muitas vezes cômico, de pessoas que escolheram viver sobre as próprias regras. Um livro cultuado que ganha sua primeira e brilhante tradução no Brasil. Tá, enfim, aí eu vou descobrir com o tempo. Mas eu tenho certeza que fazer o trabalho de tradução de Cormac McCarthy não é simples, tá? Como é bem dito aqui na sinopse, o McCarthy era um cara que prezava muito, ele escolhia com cuidado as palavras que ele desejava colocar dentro da construção do texto dele, tá? Então a linguagem em si, ela é muito importante para além do plot. Tô bem curioso para esse livro, tá? Como eu disse, não acho que vai ser uma leitura fácil, eu acho que ela vai estar muito mais voltada para um estilo Meridiano de Sangue do que para um estilo Onde os Velhos Não Têm Vez, até porque é um livro do início da carreira dele, daqui a pouco até onde ele era mais experimental, mas eu gosto muito de ver a visão de mundo do Cormac McCarthy. Onde os Velhos Não Têm Vez me arrebatou, foi a minha melhor leitura do ano passado, e ter contato um pouco com os pensamentos e sentimentos do escritor para com a realidade que nós estávamos nos aproximando naquela época foi sensacional, chocante e arrebatadora. Então aqui eu também espero ter um choque assim quando eu encontrar os pensamentos dele a respeito da vida, tá? Suttree, tá aí, leitura para 2027, então esse aqui vai demorar um pouquinho mais para aparecer no canal, mas com certeza teremos resenha. Avançando, pessoal, eu ganhei de presente um livro que me tira completamente da zona de conforto, gosto disso. Gosto de me desafiar a ler coisas fora do meu padrão, tá? Estamos falando da escritora Colleen McCullough e estamos falando de talvez seu grande clássico, Pássaros Feridos, nessa edição da Bertrand Brasil. Capa, lombada, quarta capa, diagramação com páginas brancas, tá? Pássaros Feridos tem um quê um pouco pessoal, tá? Por que eu quero ler essa obra. E eu vou contextualizar rapidamente vocês. Pássaros Feridos é a saga romântica de uma família singular, os Clearys. Tem início no começo do século XX, quando Perry Cleary leva a esposa Fiona e os 7 filhos do casal para Drogheda, uma enorme fazenda de criação de carneiros, de propriedade de sua autocrática irmã mais velha, viúva e sem filhos, e termina mais de meio século depois, quando a única sobrevivente da terceira geração, a brilhante atriz Justine O'Neill, começa a viver o seu grande amor. As figuras centrais dessa história empolgante são a indômita Maggie, única filha do casal Cleary, e o homem que ela realmente ama, o excepcionalmente belo e ambicioso Padre Ralph. As alternativas da vida de Ralph levam-no de uma remota paróquia perdida no interior da Austrália aos salões do Vaticano, e as de Meg, tirando um breve e infeliz casamento fora dali, fixam-na em Drogheda, mas a distância não diminui os sentimentos, embora lhes modele a existência. Para quem não sabe, meu avô era padre, então eu sei o que acabou acontecendo, né, justamente por existir esse amor proibido. Proibido não por Deus, tá? Proibido pela igreja. Simples assim. Então eu tenho muita curiosidade de ter contato com essa história, de conhecer essa jornada, esse livro mesmo ele sendo mais um romance propriamente dito, literalmente falando, me desperta o interesse. E é por isso, justamente pelo gênero dele, que eu digo que me tira completamente da zona de conforto. Mas esse plot acaba se aproximando de uma realidade, não vou dizer uma realidade próxima à minha. Infelizmente, quando eu nasci, o meu avô já tinha falecido, ele já era um homem mais velho.
mas sabendo depois toda a história da família, crescendo com isso, eu tô muito curioso para entender essa narrativa aqui. E Pássaros Feridos foi uma coqueluche na época. E eu também não era nascido nisso aqui, mas caras bem mais velhos como eu, como o Rodrigão 1002 aí, dizem que isso aqui o Silvio Santos na época comprou os direitos da minissérie para passar na televisão. E, inclusive ele utilizava de Pássaros Feridos para fuder com a programação da Globo. Então é bacana, cara. Isso aqui fez um furor absurdo na época. Então eu tô muito curioso, sem contar todo esse background, tá? Talvez pensando até em fazer um trabalhinho especial para a leitura desse livro. Fiquem atentos. Pessoal, avançando, nós temos um presente da minha sogra aqui, que vejam só, um livro de um escritor espanhol. E os espanhóis, eles ganharam muito destaque mais recentemente na literatura. Tem gente muito boa nesse meio. Eu li e fiz uma resenha nos primórdios do canal da Última Noite em Tremor Beach. Confiram esse livro, que é um thriller, um suspense com uma pitada sobrenatural espanhol. E agora eu pretendo ter contato com o escritor Fernando Aramburu e o seu livro Pátria, nessa edição da Intrínseca. Eu acho bonito essa capa aqui, tá? Lombada e quarta capa. Só que vejam o contexto dessa obra aqui, tá? Que eu achei bem diferente. Eu gostei do que isso aqui me provoca, tá? Eu confesso para vocês que lendo essa sinopse me dá muita vontade de daqui a pouco tentar passar isso aqui na frente, tá? Bittori e Miren eram amigas de toda a vida. Casaram-se e tiveram filhos ao mesmo tempo, e a proximidade entre suas famílias só se intensificava ao longo dos anos. Apenas uma força descomunal seria capaz de colocá-las em campos opostos. Quando o marido de Bittori é marcado para morrer pelo grupo separatista ETA, a tensão se espalha pela pequena vila basca onde elas vivem, e Miren é levada a se radicalizar ainda mais ao ver um dos filhos entrando para a organização terrorista. Às pressas, Bittori é obrigada a fugir com os filhos quando o marido é assassinado na porta de casa, selando para sempre o afastamento das famílias. Mesmo distante da vida, para Bittori ainda havia muito o que questionar. Por isso, quando o ETA anuncia o fim da luta armada anos depois, ela decide retornar para acertar as contas com o passado. Ignorando as advertências dos filhos para que superasse o ressentimento e enfrentando a hostilidade dos moradores do lugarejo, preocupados com o abalo de sua paz, ela está disposta a descobrir os pormenores do assassinato do marido e dar uma resposta à sua própria condenação como pária. Numa narrativa ágil que se alterna entre o passado e o presente, cobrindo 3 décadas da vida dos personagens, Fernando Aramburu explora ao mesmo tempo as marcas do luto, dos familiares das vítimas e do sofrimento e motivações dos militantes perseguidos e presos. Porra, puta sinopse, velho. Puta sinopse. De verdade. Cada vez me dá mais vontade de ler isso aqui, tá? A diagramação é meio filha da puta, tá? É uma letrinha um pouquinho menor. Não chega a ser ruim, mas ela já é uma letrinha um pouco menor, tá? Pelo menos as páginas são amareladas. Mas bela edição da Intrínseca, gostei bastante. Gosto de que cheguem esses escritores um pouco mais conhecidos ou meio fora do mainstream pra cá. Vocês já leram Pátria ou já ouviram falar sobre? Deixem nos comentários. Pessoal, avançando, nós vamos falar os 3 próximos livros de um escritor, do mesmo escritor, um clássico dos thrillers militares, talvez um dos maiores nomes dos thrillers militares, pelo menos no cenário norte-americano. Estamos falando, obviamente, de Tom Clancy, e eu tenho 3 livros aqui, 2 eu comprei e 1 eu ganhei de presente. Então vou começar pelo presente, que foi da Mari Sanches, mais conhecida como a Maga da Shopee, que me mandou o livro Op Center Reflexo no Espelho. Capa, lombada, quarta capa. Gosto dessas edições da Record. Já mostrei outros livros da saga Op Center para vocês. Aqui eu nem vou entrar em sinopse, tá? Porque esse aqui é o 2º livro de uma saga que contém 22 livros lançados. Mas veja bem, tá? Só 5 chegaram no Brasil. Agora, atualmente, me falta só um para fechar a coleção, que é o Jogos de Estado, que eu tô deixando a capa aqui. Então, se vocês quiserem me ajudar daqui a pouco,
me mandem uma mensagem aí. Estou correndo atrás dos jogos de estado para fechar os 5, mas são 22 ao total. Aqui o Tom Clancy é uma saga menor, daí vamos colocar dessa forma. Tanto que ele desenvolve ela com outro escritor, o Steve Pieczenik. Acho que eu falei certo, sei lá, eu tanto faz, tá? Mas então aqui nós teremos essa saga menor. O Marcelo, do canal Max de la Torre, me contou uma história de bastidor que quando o Tom Clancy, já falecido, se separou, se divorciou da sua esposa, ele deixou os direitos dessa saga para ela porque era uma saga menor. Se isso é verdade ou não, preciso investigar mais, mas confiando no que o Max de la Torre e o Marcelo lá me disse, essa é uma história no mínimo curiosa. Então tá aí, me falta só um livro para fechar essa coleção. Mari, brigadão por esta paulada aqui. Os outros 2 livros pertencem à saga maior, por assim dizer, do Tom Clancy, que é a saga do seu personagem, o Jack Ryan, que tem a série disponível na Prime e é muito boa. Vejam, tá? De novo, não vou ler sinopse desses livros porque são livros mais avançados nas tramas, tá? E eu sempre tomo um pouco de cuidado em ler essas sinopses porque eu não quero correr risco de nenhum spoiler, de saber o que acontece ao longo da trama. Ambos são livros do personagem Jack Ryan. O primeiro deles é O Urso e o Dragão. Deem uma olhada aqui, primeira capa, lombada, quarta capa. Olha o tamanho desse tijolo. Aqui, só para vocês verem na capa, teremos embate envolvendo Estados Unidos, Rússia e China, tá? E o que poderia dar errado? Aqui, o Jack Ryan já é presidente recém-reeleito dos Estados Unidos. Então veja o quão avançado isso é na saga, tá? Então por isso que eu não vou ler sinopse. Páginas brancas e olha o tamanho dessa diagramação. Isso aqui é para deixar o magrão cego, velho. E eu estou falando de um livro de 766 páginas. Mas, cara, vou te ser bem sério, isso aqui vai demorar para eu chegar até ele, tá? Vou querer galgar agora, fazer a leitura certinha da saga do Jack Ryan. Inclusive, fica o convite. Em fevereiro, vamos começar a leitura de Caçada ao Outubro Vermelho. Torne-se membro para ler conosco e debater no final do mês o primeiro livro da saga do personagem Jack Ryan. O segundo livro que eu peguei dele é ainda mais avançado do que O Urso e o Dragão e estamos falando de Morto ou Vivo. Gosto muito dessa capa. Tem uma capa, lombada, quarta capa. Aqui é tão avançado que, na verdade, o protagonista é o filho do Jack Ryan. É o Jack Ryan Jr., beleza? Então, cara, vou pular qualquer sinopse para não entregar nada. Mas vejam o seguinte. Páginas brancas de novo e a mesma diagramação desgraçada, tá? Mas esse aqui é um livro um pouco menor. Estamos falando aí de 625 páginas, tá? Tô muito feliz de ter pego esses livros. A coleção Tom Clancy eu quero completa, principalmente do Jack Ryan, também do Op Center. Vamos correndo atrás. Os livros do Tom Clancy, eles não são tão simples de serem achados em sebo. E alguns são mais carinhos. Então esses são livros que quando eu pego em sebo, eu pago meus 50, 60 pila pra ter eles na coleção, beleza? Fica a dica aí para quem quiser entrar nessa caçada. Pessoal, avançando, nós vamos para outro escritor clássico também dentro desses gêneros dos thrillers, investigativos, tecno-thrillers, políticos, militares. Eu estou falando de um gigante que eu viciei algumas pessoas junto comigo ano passado, tá? Nós fizemos 2 leituras coletivas desse escritor e tem muita gente que curtiu tanto quanto eu. Estou falando de Frederick Forsyth e um livro que eu comprei para minha coleção. Esse é um escritor que eu quero ter todos os livros na coleção, tá? Tô correndo atrás, inclusive vem novidade por aí, vou mostrar na sequência. E eu consegui o seu conto, O Pastor. Dei uma olhada na capa, lombada, quarta capa. Cara, aqui a gente tá falando de um livro de 70 páginas e com ilustrações. Isso aqui, quem já no grupo leu, disse que é livro para te ler em um dia. No máximo 2, tá? Aqui é uma história de Natal, vejam só. Então eu vou deixar esse aqui para ser o meu livro de Natal de 2026. Vou ler no final do ano e fazer uma resenha temática ali de Natal. Para contextualizar rapidamente vocês, acho bacana, tá? Frederick Forsyth, o brilhante escritor de O Dia do Chacal, Dossiê Odessa e Cães de Guerra, oferece aos seus leitores esta empolgante história de Natal que se chama O Pastor e se destina sem dúvida a ser um clássico do gênero. Era, pois, um piloto inglês que, numa véspera de Natal e em tempo de paz, partiu da Alemanha para a Inglaterra a fim de passar a noite na casa da família e iniciar suas férias.
Tudo estava bem em ordem, como convém a uma história de Natal. De passagem sobre as cidades da Alemanha e da Holanda, as casas e as ruas estavam iluminadas e o espírito alegre e cheio de esperança do Natal reinava por toda parte. Mas em plena travessia do Mar do Norte, houve alguma coisa imprevista no aparelho a jato, ainda mais dolorosa e catastrófica por ser naquela noite. No fim das contas, o sistema elétrico do avião não funcionava e por isso não era possível obter pelo rádio as informações necessárias para o pouso. Numa noite de nevoeiro. Quando tudo parecia perdido, o combustível já se esgotava nos tanques, apareceu uma ajuda inesperada. Outro avião surgiu do nevoeiro e guiou para um pouso o piloto desesperado, dando-lhe naquela noite de Natal ao menos um conforto em terra firme e um abrigo. Fora muita sorte do aviador naquele auxílio imprevisto e providencial, mas tratar-se-ia realmente de sorte ou do espírito do Natal? Tá aí, um livro de Natal de Frederick Forsyth. Vai ser minha leitura neste ano, no final do ano mais precisamente. E o outro livro de Frederick Forsyth é um presente do meu querido amigo Gutierre, me ajudando a completar a coleção Punho de Deus, nessa edição da Best Bolso. Dei uma olhada na capa, que eu acho muito bonita essa capa. Lombada, quarta capa. O pessoal reclama da Best Bolso, porque é página branca e reclamam da transparência da página. É um pouquinho transparente, sim. Não sei se vai me incomodar ou não, tá? Mas foda-se. É como a gente tem acesso, vambora, vamos por aqui mesmo. Isso aqui vale muito ler a sinopse também. Trama ambientada em 1990, na Guerra do Golfo, quando o Iraque de Saddam Hussein invade o Kuwait. A obra é de ficção, mas há impressionantes revelações políticas e estratégicas que tanto conquistam os aficionados por espionagem. Para ajudar nessa missão, o major britânico Mike Martin é convocado. Favorecido por ser moreno, de olhos castanhos e fluente em árabe, Martin se faz passar por um beduíno com o intuito de construir uma rede de informantes a favor dos aliados. Contudo, os dados que os ocidentais necessitam estão no domínio de apenas um infiltrado, chamado Jericó, que trabalha para o Iraque. A operação ganha ainda mais adrenalina quando uma mensagem de rádio interceptada revela a existência de uma devastadora arma de destruição em massa, o Punho de Deus. Porra, puta sinopse foda. Deixa eu fazer só um adendo com relação a Forsyth. Para dar esse contexto de tramas políticas e que vão envolver conflitos militares que a gente viveu realmente, talvez o Forsyth seja um dos melhores caras para nos contextualizar, principalmente nos botar a par do que aconteceu nesse conflito e por que esse conflito desenvolveu. É muito boa a escrita jornalística do Forsyth. Ele é foda nessa construção. Leiam Forsyth. Pessoal, avançando, nós vamos de novo para 2 livros do mesmo escritor e eu continuo com os presentes do Gutierre, tá? Porque ele me mandou um livro que eu tava um tempo procurando, cara. E um escritor que eu pretendo começar a leitura dele este ano e vai ser justamente através desse livro. Estou falando de Dennis Lehane e estou falando de Sobre Meninos e Lobos, sim, daquele filme sensacional com o Sean Penn, Kevin Bacon, beleza? Cara, isso aqui é uma paulada ao menos no cinema. Eu espero que no livro seja tão bom ou até melhor do que o filme. Vejam a capa, a lombada e a quarta capa, os cortes trilaterais sempre seguindo a mesma cor, tá? Gosto dessa coleção da Companhia das Letras, tá? É mais ou menos o que a coleção negra da Record fazia. A Companhia das Letras tinha essa coleção aqui, principalmente para esses livros de detetive, investigativos, eu gosto bastante. Inclusive vou falar mais sobre isso ali na frente. Sobre Meninos e Lobos, deixa eu mostrar um pouco a diagramação. As páginas são brancas, mas a diagramação é confortável, beleza? Para quem não viu o filme, eu digo o seguinte, veja, tá? Mas para contextualizar todo mundo, vamos a uma sinopse. O carro marrom, quadrado e comprido, do tipo usado pelos detetives de polícia, encostou perto de 3 meninos que ensaiavam uma briga de rua na violenta periferia de Boston. Aturdidos com a inesperada abordagem, Sean e Demi viram o amigo Dave ser levado por 2 homens que, ao que tudo indicava, pertenciam ao corpo da polícia. No entanto, uma brusca mudança na atmosfera daquela manhã, subitamente mais sombria, os advertiu de que havia algo errado. Uma simples disputa entre 3 garotos de 11 anos não era caso para uma intervenção desse tipo. 25 anos mais tarde, Sean, agora policial da divisão de homicídios, é escalado para cuidar do assassinato da bela filha de Jimmy. Distantes desde a época do sequestro de Dave, os 3 companheiros voltam então a se encontrar, e espelhados nas águas correntes do Mystic,
que é um rio, o livro se chama no original Mystic River, tentarão se livrar definitivamente do que ficou tanto tempo à margem. Livro de drama pesado, tá? Cara, o filme, ele é pesado e aborda temas controversos, cara, é sinistro, assim, a construção dramática que envolve esses personagens, puta que pariu, meu, é muito bom. Eu tô muito hypado para ler este livro. Vou começar a explorar Denis Lehane através deste grande clássico do autor. Gutierre, brigadão, meu querido. O Gutierre achou esse livro num sebo em Canoas, na cidade vizinha de Porto Alegre, região metropolitana de Porto Alegre. Ele mora em São Paulo e achou esse livro nesse sebo, reservou para mim e eu fui ali na cidade do lado buscar esse livro. Cara, brigadão. Isso aqui talvez vai entrar como leitura coletiva, tá? Porque eu vou botar em votação para os membros do grupo. O próximo livro do Denis Lehane pertence a uma saga, tá? A saga dos personagens Kenzie e Gennaro. Abri essa coleção, são 6 livros e eu achei o primeiro volume. Estamos falando de Um Drink Antes da Guerra, tá? Ó, segue o mesmo formato da coleção, vocês estão vendo? Fica bonito isso aqui, cara. Tá? O Sobre Meninos e Lobos não pertence a nenhuma saga maior, tá? Aqui abre a saga dos personagens Kenzie e Gennaro. Ao ser sondado para investigar o paradeiro de Jenna Angelini, faxineira do gabinete de um senador americano, Patrick Kenzie sabe que vem história feia pela frente. Jenna, afro-americana, teria roubado documentos relativos a um projeto de lei polêmico. Como diz o próprio senador, ele e seu grupo têm argumentos de peso para aprovar o projeto, mas, para reforçar a argumentação, usam métodos não estritamente legais. Está em jogo, portanto, a imagem pública de gente muito poderosa, mas esse é apenas o início do rastilho de pólvora que Denis Lehane, com mão de mestre, vai espalhando pelo livro. Patrick Kenzie e sua sócia Andy Gennaro serão atirados no fogo cruzado de uma violenta guerra urbana. Então, como eu falei, são 6 livros e eu vou correr atrás dessa coleção, tá? Não sei se vou ler já o primeiro este ano, acho que não vou ficar fazendo promessa mais do que eu consigo, tá? Mas com certeza eu vou tentar fechar a coleção esse ano ainda. Então tô correndo atrás dos 6 livros de Kenzie e Gennaro. Pessoal, vamos agora para um livro de sci-fi que eu confesso que eu não sabia que era livro, tá? Não sabia que tinha livro. Mas me parece ser uma novelização de um filme clássico do cineasta clássico e gigantesco Steven Spielberg, e estou falando de Contatos Imediatos do Terceiro Grau, capa lombada, 4ª capa, edição da Record. Cara, achei por acaso isso aqui, tá? Tava ali no sebo, no mesmo sebo que eu comprei esses 2 livros do Tom Clancy aqui. Por acaso eu achei esse livro ali, olhando as prateleiras, estava baratinho, eu paguei, acho que foi 15 pila, eu acho. Falei, cara, eu vou pegar, eu quero ter esses livros curtos na coleção, porque é o seguinte, eu já vou ler ele muito em breve, tá? Eu pretendo ler livros curtos enquanto a gente estiver fazendo a leitura coletiva, que é parceria entre o meu canal e do Rodrigo 1002, de Musashi, que nós vamos ler nos meses de março e abril. Então, para intercalar a leitura de Musashi e manter um conteúdo ativo, principalmente de resenhas aqui no canal, eu quero encaixar esses livros mais curtos aqui nesse período para trazer as resenhas para vocês. Contatos Imediatos é um desses casos, e outro livro que eu tenho aqui na minha frente que eu vou mostrar na sequência também é desse estilo, beleza? Aqui a gente vai ter a novelização então do filme clássico, tá? Então vamos lá. Que faria você se em tudo visse uma estranha montanha? Se seu filho saísse de repente como que arrastado por uma nuvem e nunca mais voltasse? Se todos à sua volta, até mesmo sua família, começassem a duvidar de sua sanidade mental? Se você mesmo já não soubesse distinguir entre visão e realidade? Foi esse o drama de Roy Neary e Gillian Giller. Subitamente o seu mundo tornou-se um lugar desconhecido, onde eles se sentiam forasteiros, e a sua terra de promissão que eles precisavam desesperadamente alcançar era uma fantástica montanha nunca vista. Contatos Imediatos Terceiro Grau é um magistral romance de ficção científica que envolve o leitor num clima de grande suspense, alternando momentos de humor e de misticismo, ou mesclando sentimentos humanos conflitantes. Quanto aos fenômenos extraterrestres de avistamento, prova o contato de objetos voadores não identificados, os OVNIs.
o assunto é tratado com completa autenticidade. Segundo o autor, a sua história é basicamente um drama-aventura contemporâneo da recusa de um homem de aceitar o que lhe dizem que não deve acreditar. Tô muito interessado em ler isso aqui, depois reassistir o filme que, cara, eu confesso pra vocês que eu não lembro. Eu assisti isso, então eu vou ler o livro, assistir o filme e resenha completa para vocês em breve. Pessoal, avançando mais um livro para ir numa coleção, uma coleção de 4 volumes, certo? Estou falando do escritor C.J. Sampson e nessa edição da coleção negra Soberano, vejam. Capa lombada, 4ª capa. Essa aqui que é a edição coleção negra, série histórica, tá? Vejam bem, C.J. Sampson, nesse aqui nós temos o personagem dele que é o Matthew Sherdlake, tá? E o Matthew Sherdlake é o mesmo protagonista desses 4 livros que eu comentei, certo? Vou até deixar uma foto dos 4 livros aqui, porque o Verme do Diego, do Biblioteca Bruta, tem os 4 livros. E agora me faltam 2 volumes. Muitos comparam isso aqui a quase um Nome da Rosa, do Humberto Eco, tá? Vocês vão entender por quê. Vejam, tem até mapa aqui na edição, tá? Porque aqui nós temos um thriller investigativo com ficção histórica, tá? Outono de 1541, o rei Henrique VIII e toda a sua corte se dirigem a York a fim de presenciar a rendição da cidade, palco de uma rebelião papista. Naquela cidade ao norte de Londres encontra-se o advogado corcunda, Matthew Sherdlake, e seu assistente Jack Barrack. Além de tratar dos aspectos jurídicos das petições formuladas pelos habitantes locais, Sherdlake, com relutância, aceita uma missão especial, conferida pelo arcebispo Cranmer, garantir a segurança de um perigoso conspirador que deve ser levado a Londres para interrogatório. Mas os acontecimentos tomam um estranho rumo. A morte de um vidraceiro enreda Matthew Sherdlake em mistérios mais profundos, ligados não apenas ao prisioneiro do castelo de York, mas à própria família real. Thriller investigativo dentro do século XVI, certo? Ó, na Inglaterra dos Tudors, beleza? Cara, muito curioso para isso aqui. Eu tô tentando conseguir o primeiro volume, que é o Dissolução, para começar a ler na ordem correta, tá? Porque eu sei que os casos, eles, de alguma mínima forma, eles se entrelaçam, tá? Então tô correndo atrás para fechar, mas já tenho 2 volumes de C.J. Sampson na coleção. Pessoal, vamos com mais um escritor que eu avancei na coleção, quero fechar os livros dele lançados no Brasil. Estou falando de Martin Cruz Smith e eu consegui o livro Havana, tá aqui a capa, lombada, 4ª capa. Esse aqui já é um livro um pouquinho mais avançado na linha cronológica do personagem principal do Cruz Smith, que é o Arkady Renko, um investigador durante o período da União Soviética. Vejam só. O corpo apareceu boiando na Baía de Havana na manhã em que Arkady Renko chegou de Moscou. Um dia antes tinha recebido uma mensagem da embaixada russa em Cuba pedindo que fosse para lá imediatamente, pois seu amigo Pribluda tinha desaparecido. Os cubanos insistiam que aquele cadáver encontrado nas águas era de Pribluda, mas Arkady não parecia convicto disso. Quando a morte do russo sucedem-se outros assassinatos que a polícia local não deseja solucionar. Arkady decide investigar. Sem falar espanhol em um país estranho, de onde os russos tinham partido após o fim da Guerra Fria, ele se embrenha pelo submundo de Havana, uma cidade decadente que entrou para o roteiro do turismo sexual e onde empresários americanos circulavam ostensivamente inspecionando seus investimentos, muitas vezes escusos. Eu tô bem curioso para ter contato com a literatura do Martin Cruz Smith. Nós leremos um projeto em conjunto dos 4 canais parceiros aqui, o primeiro volume dessa série, que será o Parque Gork, e aí a gente vai fazer algum projeto de apresentar uma resenha coletiva, uma live de resenha, enfim, a gente ainda não sabe como vai funcionar, mas a gente vai ler os 4 livros, os 4 vão ler o livro juntos, beleza? E a partir daí eu quero ler os demais volumes da série do Renko, tá? Me chama muito a atenção os contextos que são postos por trás dessas narrativas, tá? Então tá aí mais um Martin Cruz Smith para a coleção. Vamos agora para 2 presentes recebidos do meu parceiro Luan, que é membro ativo do canal, tá sempre trocando uma ideia maneira por lá e me mandou 2 presentes que, ó, coisa fina, cara. Vocês lembram que eu falei muito recentemente nos vídeos aqui sobre a falta de westerns no Brasil?
Lembram que eu falei sobre o escritor Larry McMurtry, talvez o maior nome dos westerns, principalmente no mercado norte-americano? Pois bem, o Luan me presenteou com uma obra do autor e estamos falando de Tudo por Billy nessa edição do Círculo do Livro, tá? Belíssima arte de capa, isso aqui é uma sobrecapa, aí vocês tiram e tem uma outra capa também bacana aqui por trás, tá? Diagramação, Círculo do Livro, uma letrinha um pouquinho menor, tá? Círculo do Livro não tem sinopse, mas aqui a gente vai acompanhar pelas palavras do Larry McMurtry sobre a vida de Billy the Kid, um dos maiores nomes do faroeste, né? Quem nunca ouviu falar no nome Billy the Kid? E, cara, eu tô muito empolgado pra isso aqui, tá? Não é que tenha pouco western no Brasil, é que não é mais lançado, assim como os thrillers militares, por exemplo, tá? Então a gente tem que recorrer a essas edições mais antigas. Essa aqui tá em excelente estado, tá? E eu tô curiosíssimo para encaixar isso aqui na pilha de leitura, tá? Larry McMurtry, como eu falei para vocês, é gigante. E é um absurdo a gente não ter mais esse cara no Brasil. E, para além desse gigante norte-americano, ele me presenteou com um gigante europeu também, britânico. Estamos falando de John le Carré, e ele me presenteou com o livro O Espião que Sabia Demais, também na edição do Círculo do Livro. Essa capa é texturizada, tipo como se fosse um tecido, tá? Lombada e quarta capa. Esse aqui tem um filme com Gary Oldman, tá? Dei uma olhada na diagramação também, é pequenininha, tá? Mas esse livro, cara, ele tá impecável, certo? E esse aqui, eu resolvi separar uma sinopse para contextualizar vocês melhor, tá? Então eu vou pegar aqui no meu PC, porque daí a gente fica todo mundo na mesma página. Narra a missão do veterano George Smiley, aposentado à força, de descobrir um agente duplo soviético infiltrado no alto escalão do serviço secreto britânico durante a Guerra Fria, após a revelação de um agente desiludido, Rick Tarr, sobre um traidor que comprometeu missões e vazou informações para os russos, sendo a tarefa de Smiley caçar essa toupeira antes que cause mais danos. Então aqui é realmente aquelas histórias de espionagem bem clássicas, tá? Envolvendo Guerra Fria, União Soviética, os britânicos. Cara, é o prato cheio. É o prato cheio, sabe? E o John le Carré, junto talvez do Ian Fleming, então, que criou o 007, que é o espião mais famoso, talvez o John le Carré seja o maior escritor de espionagem que existe, tá? Então eu tô bem curioso, vai ser meu primeiro contato com o John le Carré, tem outras obras do escritor aqui, mas eu resolvi que eu vou começar os livros dele por esta obra aqui. Inclusive eu quero fazer um adendo, tá? Ah, André, mais um livro esgotado. Não. Esse aqui a gente tem que aplaudir porque recentemente foi republicado, tem a capa aqui. Então quem tiver interesse, corram atrás desse livro, tem versão nova, vocês não precisam caçar em sebo. Este aqui, por incrível que pareça, está acessível para todo mundo. Então não desperdicem, não deixem passar a oportunidade se essa obra interessou vocês. Valeu, Luan, brigadão pelos presentes. E me mantendo com a figura do escritor John le Carré, eu trago também um dos seus livros mais conhecidos, principalmente por causa da adaptação cinematográfica, O Jardineiro Fiel, nessa edição da Record. Capa, lombada, quarta capa. Vejam o seguinte, ó. É aquelas capas vazadas. Aí tu fecha e fica a imagem da flor. Eu não vi o filme, tá? Eu sei que o filme tem resenhas mistas, mas a sinopse me chama muito a atenção, tá? Tessa, uma bela jovem inglesa, é assassinada brutalmente perto do lago Turkana, no norte do Quênia, o berço da humanidade. Seu companheiro de viagem, um médico que trabalha junto a ONGs internacionais, desaparece da cena do crime sem deixar vestígios. Justin, marido da vítima, um diplomata de carreira e jardineiro amador em Nairobi, parte em uma odisseia pessoal na procura dos responsáveis pelo assassinato. Sua busca o leva ao Foreign Office, em Londres, à Europa, ao Canadá, de volta à África, até as profundezas do Sudão e, finalmente, ao ponto onde Tessa morreu. Pelo caminho, Justin defronta-se com horror, violência, conspiração e informação. Mas sua maior descoberta é a mulher que ele teve pouco tempo para amar.
aquele tipo de história de vingança, mas que eu acho que ele vai ter um outro peso. Um peso muito mais dramático e emocional do que simplesmente uma jornada de vingança. Porque aqui, como a própria sinopse entrega, nesse processo de investigação, nosso protagonista, o Justin, ele vai descobrir, inclusive, o que eu penso ser algumas coisas mais escusas a respeito de sua falecida esposa. Muito curioso para isso aqui. Não será uma leitura em breve, tá? Isso aqui tá programado bem mais para frente. Dei uma olhada na diagramação, a diagramação é confortável, mas estamos falando de um calhamaço aí de 500 páginas cravado, tá? Tô bem curioso, mas não virá em breve aqui para a lista de leitura, beleza? Mas é mais um John le Carré na coleção. Pessoal, vou para a última pilha de livros aqui, e eu começo agora essa última pilha com o escritor clássico nacional. Estou falando de Álvares de Azevedo e estou falando de Noite na Taverna, nessa edição da Príncipes, capa lombada, quarta capa. Cara, esse aqui é um livro que ele ganhou mais destaque nos últimos anos, tá? Ele é um livro escrito em 1855, vejam só, século XIX, tá? E agora, muito recentemente, ele vem sendo muito bem falado. Dá uma olhada na diagramação. Isso aqui também é livro para te ler em um dia, tá? E esse é aquele que eu falei que vai entrar naquele projeto de ler em paralelo com Musashi, tá? A obra é composta por 7 capítulos que incluem um prólogo, um epílogo e 5 contos que são narrados em primeira pessoa por cada um dos rapazes que estão reunidos em uma mesa de uma taverna. Solfieri, Bertrand, Gennaro, Claudius, Hermann e Johann. O local de encontro está repleto de bêbados e prostitutas, e animados pelo álcool, esse grupo de amigos decide compartilhar acontecimentos inusitados de suas vidas que levam a divagações filosóficas. Talvez a escrita do Álvares de Azevedo seja um pouco mais truncada, um pouco mais clássica, um pouco mais rebuscada. Já vi gente falando muito bem, inclusive colocando como um dos melhores livros que já leu. Talvez possa ser um pouco de exagero ou não, não sei, vou tirar a prova limpo, mas também já vi gente falando mal, que também pode ser um exagero, tá? Eu tô com as minhas expectativas comedidas. Eu acho que pode sair coisa boa daqui, tá? Inclusive, eu acho que pode ser um livro, de certa forma, um pouco chocante. Essa é a minha expectativa. Então, Noite na Taverna vai aparecer muito em breve aqui no canal. Fiquem ligados, beleza? Consegui para a coleção mais um livro do escritor Michael Connelly. Vocês sabem que eu estou fazendo a coleção completa do escritor. Inclusive o último vídeo da semana passada foi a resenha de A Loira de Concreto. Vejam, quem não viu, é um vídeo excelente para um livro excelente, beleza? E eu avancei com mais um livro para a coleção do personagem Harry Bosch. E eu estou falando de Mais Escuro que a Noite, nessa edição da Coleção Negra. Capa, lombada, quarta capa. Coleção Negra é sempre muito confortável de ser lido, tá? Aqui, eu não vou entrar em sinopse, porque esse aqui já é um livro bem avançado na saga do Bosch, tá? Mas aqui é interessante vocês saberem que começam os crossovers entre os personagens do Connelly verso. Então nós vamos ter o Bosch cruzando com o Mick Haller, enfim, outros personagens participando da composição dessa trama. Querem saber mais sobre Bosch? Querem saber mais sobre Connelly? O Diego do Biblioteca Bruta tem um guia completo de leitura Michael Connelly que mostra as 25 obras do escritor que foram lançadas no Brasil, tá? Por diversas editoras. É uma bagunça, mas o Diego põe tudo em ordem. Eu vou deixar o vídeo dele linkado na descrição, confiram. Eu tô correndo atrás de pegar os 25 livros do Harry Bosch lançados no Brasil. É muito bom Michael Connelly, cara, mas muito bom. E eu avanço na Coleção Negra com outro escritor que eu tenho, um outro livro dele aqui, não tive contato com o escritor ainda, nem sei na verdade se ele é bom, tá? As capas são muito foda, tá? Então eu peguei esse livro também. Estou falando do escritor Matt Reeves, e aqui nós temos O Segredo do Samaritano. Olha que puta capa foda da Coleção Negra, cara. Tá? E aqui o Matt Reeves tem um personagem que é recorrente nas obras dele. Eu tenho também Um Túmulo em Gaza, outra obra dele, que vai contar desse personagem aqui, ó, que é o Omar, tá? A cidade de Nablus, na Cisjordânia, é disputada pelo Hamas, pelo Fatah e pelo exército israelense, o que torna uma das regiões mais violentas do Oriente Médio. Quando o professor de história Omar Youssef chega ao local para o casamento de um amigo, o policial Sami Jafari não imagina que se envolverá em um episódio muito perigoso. O pergaminho de Abisha, um dos documentos mais importantes do povo samaritano, é roubado e o filho do sacerdote é encontrado morto em um local sagrado.
Tudo se complica quando vem à tona que a vítima trabalhava para o falecido presidente de autoridade palestina e controlava contas bancárias de milhões de dólares. Mesmo dinheiro que o Banco Mundial está tentando recuperar. Mesmo se perdendo pelas ruas de Casbah, Osmar Youssef parece ser o único decidido a encontrar o assassino e evitar que o dinheiro pare nas mãos erradas, beleza? Eu gosto do contexto, né? Eu gosto do contexto que essa obra traz, vai nos colocar num thriller investigativo no Oriente Médio. Então me chama bastante a atenção, mas sem programação de quando isso vem para pilha de leitura. Vamos para mais 2 livros que eu tenho já abertos aqui, depois a gente entra nos pacotes de unboxing, beleza? E começamos com um thriller militar de um escritor clássico. Estamos falando de Robert Ludlum e eu consegui na edição da Super Sellers o Documento Holcroft. Capa lombada, 4ª capa. Particularmente eu gosto dessas edições da Super Sellers, tá? Só que elas têm uma página tipo jornal, papel tipo jornal, que amarela muito, tá? Então sempre que vocês vão pegar esses livros, eles vão estar muito amarelados, né? Mas tá em ótimo estado, beleza? Revoltado com as atrocidades cometidas por Hitler, 3 homens do alto comando do Terceiro Reich roubam uma extraordinária soma dos cofres nazistas com a intenção de indenizar os sobreviventes do morticínio e seus descendentes. 30 anos depois, Noel Holcroft, um arquiteto americano, é induzido a assinar um estranho documento em Genebra, por ser um dos herdeiros da fabulosa quantia. Para liberar o dinheiro, bastaria a assinatura dele e de mais 2 outros herdeiros, que deveriam ser encontrados. Mas tudo não passa de uma farsa. Ao assinar o papel, Noel não só estaria assinando sua sentença de morte, como contribuindo com um plano que envolve governos do mundo inteiro e é capaz de comprometer o futuro da humanidade. O Documento Holcroft é mais um empolgante romance de Robert Ludlum. Nunca li Ludlum, mas para quem não está associando o nome do escritor, ele é o criador de Bourne, Jason Bourne, com a identidade Bourne, beleza? Eu vou começar a ler Ludlum pelos livros do Bourne, tá? Vou ler aquele primeiro livro para entender a dinâmica e depois eu vou para esses outros dele que são mais isolados, vamos colocar dessa forma, tá? Mas já tá aqui na coleção. Eu achei, eu pego, cara. E o outro livro da coleção Super Sellers que eu consegui é de um escritor que eu não tinha nada aqui na coleção, e agora eu passei o primeiro, então. E eu confesso que eu fiquei bem curioso. Estou falando de Stephen Kuntz e seu livro O Voo Final, belíssima capa, lombada. 4ª capa também em excelente estado, só com as páginas amareladas. Jake Coolhan Grafton, piloto veterano do Vietnã, é obrigado a parar de voar devido a uma cegueira noturna. Mas Jake insiste em continuar na ativa e, durante a Guerra do Golfo, comanda um navio United States. Durante o conflito, alguns de seus tripulantes começam a desaparecer. Esta é a parte visível do plano do coronel Quasi, terrorista financiado por países árabes, que pretende roubar armas nucleares do United States. Excelente piloto, Quasi dá uma oportunidade a Jake, derrotá-lo em um combate aéreo. O as do Vietnã tem de voltar aos ares para impedir que uma nova ditadura se instale no Oriente Médio. Stephen Kuntz, comandante aviador da Marinha Americana na Guerra do Golfo, mais uma vez transforma as melhores narrativas pessoais de combate em sucesso literário. Me parece ter muito também uma pegada um pouco Top Gun, né? Estou bem curioso para conhecer. Vocês que já leram ou já tiveram contato com a escrita do Stephen Kuntz, o que me dizem? Quero saber mais sobre. Confesso que eu peguei muito mais... Já tinha ouvido falar do Stephen Kuntz, mas peguei muito mais na curiosidade do que propriamente por conhecimento. Pessoal, agora vamos entrar no unboxing. E eu trouxe para isso o meu canivete Buck 110, beleza? Vamos ver o que estes pacotes me reservam. Vejam só o primeiro deles. Vem embalado. Tem porco e boi aqui, cara. E galinha. É um pacote de barbecue, cara. Pra fazer churrasco, essa bagaça. Vamos ver o que tem aqui, porque eu já não lembro mais, tá? Faz um tempinho que eu tô com esses pacotes aqui guardados. Vamos ver o que a gente tem por aqui. Ah, sim, sim, sim. Veio bem embalado, cara. Veio bem embalado. Isso aqui eu comprei na Shopee, tá? Comprei na Shopee, tem 2 livros aqui. Vou deixar aqui de lado. É bom guardar esses plásticos bolha. Esse aqui não vai dar. Esse aqui os caras prenderam muito bem. Eu embalo bem os livros também quando eu mando pro pessoal do sorteio. Ó, ó. Deixa eu botar aqui de lado para vocês não verem ainda, certo?
Estamos falando do escritor... Vou deixar de lado, tá aqui aberto. Isso aqui é uma... Cara, isso aqui é um... Ah, tá maluco. Estamos falando do escritor Jeffrey Deaver e eu consegui o primeiro livro do personagem Lincoln Rhyme, Colecionador de Ossos, na edição da Coleção Negra. Capa, lombada, quarta capa. Esse aqui é um dos primeiros layouts da Coleção Negra, por isso que ela foi trocando, né, ao longo do tempo. Tá? Colecionador de Ossos, sim, do filme, estrelado pelo Denzel Washington, né? Criminologista brilhante, Lincoln Rhyme é um gênio da investigação médica forense. No entanto, sua carreira é interrompida por um terrível acidente que o deixa tetraplégico. Mas mesmo completamente arrasado física e emocionalmente, ele acaba se defrontando com o maior caso da sua vida, um assassino diabólico que ataca vítimas inocentes nas ruas de Nova York. Rhyme é o único que pode detê-lo, mas para isso terá de colocar todos os seus conhecimentos à prova. Para ajudá-lo, ele conta com a bela detetive da polícia Amelia Sachs, que o ajuda a desvendar o labirinto de pistas para tentar evitar o próximo crime do hediondo colecionador de ossos. Tô bem curioso para ter contato com Jeffrey Deaver, tá? Já tenho outros livros da saga do Lincoln Rhyme aqui na coleção. Deixa eu aproveitar esse aqui para mostrar para vocês a evolução dos layouts da Coleção Negra, né? Passou por 3 tipos de layouts. Esse aqui, né? Aí vocês podem ver a evolução para este. Ó, vamos lá. Aqui seria o primeiro layout, pois este daqui, e até que ela culminou nesse layout aqui antes de encerrar a Coleção Negra, o que é uma grande perda, beleza? Então tá aqui, Colecionador de Ossos. Eu vou começar a deixar esses livros aqui desse lado aqui, cara. Senão não vai dar. E eu tenho outro livro da Coleção Negra aqui, que é o Mulheres Perigosas, um livro de contos, tá? Vejam aqui a diagramação. E por que eu peguei esse livro? Porque eu vi o guia de leitura do Diego, do Biblioteca Bruta, de Michael Connelly, e aqui tem um conto de Michael Connelly. Só que vejam só, tá? Mulheres perigosas sempre estiveram entre nós. Lembra-se de Dalila? Os escritores entenderam a atração fatal das mulheres perigosas e as usaram sem descanso como instrumentos literários. A maioria das grandes mulheres da história, bem como as figuras literárias femininas mais significativas, eram perigosas. Talvez não para todo mundo, mas frequentemente para os que se apaixonaram por elas. Homens mataram por mulheres perigosas, traíram seus países, traíram seus seres amados e a si próprios, desistiram de tronos e cometeram Algumas vezes as mulheres perigosas podem até se valer disso. Podem valer arriscar tudo e desistir de tudo que gostamos. Esses gigantes do mundo do romance policial juntam-se um bando de verdadeiro harém de mulheres perigosas de todos os tipos. Olha os nomes: Ed McBain, Michael Connelly, Joyce Carol Oates, Walter Mosley, Laura Lippman, Nelson DeMille, Thomas Cook, Andrew Klavan, John Connolly, Lorenzo Carcaterra, J.A. Jens, Ian Rankin, J. McIntyre, S.J. Rosen, Anne Perry, Elmore Leonard e o próprio Jeffrey Deaver. Então eu comprei esse livro mais por causa do Michael Connelly, tá? Mas eu tô bem interessado em ler estes contos aqui, tá? Mais um Coleção Negra, consequentemente, mais um Michael Connelly para coleção. Avançamos para mais um pacote que, cara, confesso que eu não lembro o que tem, tá? De verdade. Vamos ver aqui. Esse aqui também é Shopee. Isso aqui... Não é capa dura, não. Estamos falando de mais um Michael Connelly para coleção. Voltamos com o Connelly. Só que agora a gente tá falando de um outro personagem do escritor, tá? Estamos falando... Olha, veio bem embaladinho isso aqui, cara. Olha só. Pô... No capricho. No capricho. Esse aqui é Shopee também, tá? Estamos falando agora do personagem Mick Haller e o Veredito de Chumbo. Essas aqui são as edições da Suma, beleza? A capa, lombada, quarta capa. O Mick Haller é um personagem que é um advogado, tá? Depois de 2 anos muito difíceis, o advogado Mick Haller finalmente vê se apresentar, ainda que de forma amarga, a oportunidade de uma volta por cima. Com o assassinato de seu antigo colega Jerry Vincent, Haller herda um caso de grande importância, a defesa de Walter Elliott, o cabeça de um grande estúdio de cinema acusado de matar a própria esposa e o amante dela. Os holofotes são garantidos, bem como reconhecimento em caso de êxito.
A contrapartida é o risco. Haller logo percebe que herdou também a inimizade do assassino de Vincent e que pode muito bem se tornar sua próxima vítima. Tá aqui, páginas brancas, diagramação confortável, mais um Michael Connelly para a coleção. Estamos avançando, cara. Olha, eu não tenho os 25, mas uns 15 ou mais eu já tenho do Connelly por aqui. E vamos para o último pacote. Esse aqui eu vou usar minha faca Ratel. Vou trocar a arma aqui. Vou usar minha faca Ratel da cutelaria Borba e Ravalho para fazer esse unboxing aqui, beleza? Ah, tem que cuidar isso aqui, cara, que isso aqui, o livro tá muito justinho aqui, velho. Olha aqui. Ah, mas não tem um respiro nesse aqui. Ó, uma carta. Muito obrigado por comprar com o novo. Só livros. Só livros. Tá aí, depois eu leio essa cartinha com calma. Ah, cara, esse aqui eu comprei na Amazon, mas ele veio Marketplace, né? Estamos falando de Valério Máximo Manfredi e o livro O Tirano. Vejam só, belíssima capa, cara. Belíssima capa, olha que bacana. Capa, bombada, quarta capa. Eu não vou abrir esse aqui, tá? Páginas brancas, vou deixar ele lacradinho porque eu não tenho muita intenção de ler ele agora, mas eu já vou deixar ele na coleção porque eu ouvi falar muito bem do Manfredi, tá? Sicília, 412 a.C. Começou o duelo infinito entre um homem e uma superpotência. O homem é Dionísio de Siracusa. A superpotência é Cartago, dona dos mares e megalópolis mercantis. Com pouco mais de 20 anos, Dionísio, nas fileiras do exército siracusiano, é forçado a testemunhar o pavoroso massacre de Selinunte devido às indecisões do governo democrático. A indignação e a raiva alimentam nele 3 férreas convicções. As democracias são ineficientes. Os cartagineses são os inimigos mortais do helenismo e precisam ser escorraçados da Sicília. O único homem capaz de levar a cabo tal façanha é ele próprio. É bacana porque faz um link com a trilogia do Cartago, que foi um parto para conseguir ter aqui na coleção completa, vocês acompanharam isso por aqui, mas bacana ter mais um livro que traz um pouco desse contexto, 412 a.C., tá? Porra, faz 3.000 anos. Tá, as 2.500, tá? Beleza. Tá? É sensacional ter isso aqui na coleção, porque, de novo, eu ouvi falar muito bem do Valério Máximo Manfredi, tá? Inclusive, ele tem uma trilogia de Alexandre o Grande. Também é do meu interesse, eu tô de olho, mas daí já é mais esgotado, tem que caçar em sebo, tá? Embora eu acho que não seja muito difícil de achar. Esse aqui eu consegui pegar novo, lacradinho, mais um baita livro pra coleção. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Foram alguns livros que eu mostrei para vocês nesse book haul, tá? Começamos o ano com o pé direito, avançando em coleções, conseguindo raridades e com a ajuda de vocês, presentes de vocês, indicações de vocês, a gente vai crescendo a coleção. Deixem nos comentários o que mais interessou vocês, quais obras vocês conhecem, o que vocês recomendam, percepções, deixem tudo nos comentários, eu leio e respondo todos, beleza? Para quem ficou até aqui, peço deixa o like, compartilhe esse conteúdo com quem possa interessar e principalmente inscreva-se no canal, ative o sininho para notificação. Semanalmente a gente se encontra por aqui com vídeos novos. E fica mais uma vez o convite, tá? Nessa quinta, agora, daqui 2 dias, nós estaremos ao vivo com o escritor gaúcho Rodrigo Tavares na live aqui no Arsenal Books a partir das 20 horas. Contamos com a participação de todos. Fica esse espaço mais uma vez para agradecimento aos membros do canal, vocês são sensacionais. Beleza? Vou ficando por aqui e a gente vai se falando.